A escola primária de Harmony Creek fedia a desinfetante de pinho e giz. Um cheiro que, para a maioria das pessoas, trazia lembranças de tabuadas e recreios barulhentos. Para Marcus Winter, cheirava a silêncio e solidão. E ele gostava assim. Aos 48 anos, Marcus era um homem construído de ângulos duros e poucas palavras. Um fantasma de macacão cinza que só aparecia quando as crianças iam embora. O turno da noite era sua fortaleza contra um mundo que o havia mastigado e cuspido depois do acidente na usina e do divórcio que se seguiu. Eram quase 11 da noite de uma terça-feira chuvosa de outubro. A chuva batia ritmicamente contra os vidros altos do ginásio, e o esfregão de Marcus deslizava pelo piso de madeira envernizada, o som úmido ecoando no vasto espaço vazio. Ele gostava do trabalho braçal. Era metódico. Você começa no canto A, termina no canto B. Sem surpresas. Ele empurrou o carrinho de limpeza para fora do ginásio, as rodas de borracha rangendo. O corredor leste era o próximo. Era a ala mais antiga do prédio, datada de 1950, com armários de metal cor de mostarda descascada e um teto que parecia baixo demais. As luzes fluorescentes aqui sempre piscavam, lançando sombras longas e trêmulas que dançavam em sua visão periférica. Marcus parou no meio do corredor. O som foi inconfundível. Nítido. Ele olhou para trás. Nada além do brilho molhado de suas pegadas recentes. Ele olhou para frente. O corredor se estendia até a porta dupla corta-fogo. Vazio. Ele balançou a cabeça. Ratos. O prédio era velho como o pecado. Ratos eram parte do pacote. Ele continuou empurrando o carrinho, o cheiro de pinho se misturando com o odor de poeira antiga. Foi então que ele viu pela primeira vez. Perto do bebedouro, onde a luz piscava mais freneticamente, havia algo no chão. Pequenas pegadas molhadas. Não de botas de trabalho como as dele, nem de tênis de adolescente. Eram pegadas pequenas, de pés descalços de criança. Elas começavam do nada, davam 3 passos em direção à parede e simplesmente paravam. Marcus sentiu um arrepio subir pela nuca. Um formigamento frio que não tinha nada a ver com a chuva lá fora. Ele se aproximou, o coração batendo um pouco mais forte contra as costelas. Ele tocou uma das pegadas com a ponta do dedo enluvado. A água estava fria. Recente. Engraçadinhos, ele murmurou, pensando em algum aluno que poderia ter se escondido para pregar uma peça. Mas ele tinha trancado as portas principais horas atrás. Ele era meticuloso. Ele limpou as pegadas com o esfregão com mais força do que o necessário, apagando a anomalia. Ele tentou ignorar a sensação de que estava sendo observado. Era o problema de trabalhar sozinho à noite. A imaginação preenche os espaços vazios. Ele terminou o corredor e foi para a sala dos professores tomar um café requentado de sua garrafa térmica Stanley. Enquanto bebia o líquido amargo, ele olhou para o monitor de segurança em preto e branco. O corredor leste. Vazio, estático, silencioso. Exceto pelo leve balançar de uma porta de armário. O armário 138. Balançando suavemente, como se alguém tivesse acabado de fechá-lo sem travar. Nas noites seguintes, as coisas pioraram. O comum começou a se desfazer nas bordas. Marcus não era um homem supersticioso, mas o corredor leste começou a pesar sobre ele. Ele encontrava desenhos infantis em lugares onde não deveriam estar. Não os desenhos coloridos de casas e sóis sorridentes, mas figuras de palito rabiscadas com giz de cera preto em pedaços de papel de construção, deixados no meio do chão. Figuras de palito, onde uma sempre parecia estar deitada e a outra de pé, observando. O armário 138 se tornou o epicentro. Marcus o encontrava aberto todas as noites, mesmo depois de ter certeza de que o havia fechado. Uma noite,
Ele encontrou uma única maçã vermelha dentro dele, perfeitamente polida, descansando na prateleira inferior vazia. Na noite seguinte, a maçã estava lá de novo, mas com uma mordida faltando. Marcos começou a falar sozinho. Olha, se for algum garoto, a brincadeira acabou. Você vai acionar o alarme e a polícia vai vir, entendeu? Sua voz soava fraca contra o silêncio opressor da escola. O som o fez congelar. Veio da direção do banheiro feminino, no final do corredor. Ele largou o esfregão e marchou até lá, a irritação superando o medo momentaneamente. Ele empurrou a porta. As luzes estavam apagadas, exceto pela luz de emergência vermelha sobre a saída. Quem está aí? Silêncio. O cheiro de perfume floral barato pairava no ar. Ele acendeu a luz principal. O banheiro estava vazio. Azulejos brancos rachados, pias de porcelana. Mas em um dos espelhos, embaçado pelo vapor de uma torneira de água quente que estava ligeiramente aberta, alguém havia escrito uma palavra com o dedo. Ajuda. Marcos recuou, batendo as costas na porta. Isso não era uma brincadeira. A racionalidade estava perdendo a batalha contra o terror rastejante que se instalava em seu estômago. Ele decidiu investigar. No dia seguinte, ele foi à biblioteca pública e pesquisou os arquivos antigos do jornal local sobre a escola primária de Harmony Creek. Ele folheou microfilmes por horas, os olhos ardendo, até encontrar algo de 1953. Uma pequena notícia, espremida entre anúncios de cigarros Chesterfield e promoções de supermercado. Tragédia na escola primária. Aluna falece após queda. O nome dela era Sarah Jane Miller, 8 anos. A história era vaga. Ela foi encontrada no porão da ala leste após o horário escolar. A causa oficial da morte foi traumatismo craniano, devido a uma queda acidental da escada do porão. O caso foi fechado rapidamente. Naquela noite, Marcos voltou ao corredor leste com um novo peso no peito. Não era mais apenas medo. Era uma tristeza fria. Ele parou em frente ao armário 138. Ele sabia, instintivamente, que aquele era o armário dela. O walkie-talkie em seu cinto, usado para se comunicar com o supervisor de segurança que ficava a quilômetros de distância, ganhou vida com um chiado alto. Marcos quase pulou da própria pele. Ele o pegou. Marcos, aqui é o supervisor. Tudo bem aí? Detectamos uma queda de energia momentânea no seu setor. Antes que Marcos pudesse responder, uma voz diferente saiu pelo aparelho. Uma voz pequena, cheia de estática, sobrepondo-se à do supervisor. Ele me empurrou. Ele trancou a porta. Estava escuro. Marcos olhou para o corredor escuro. A figura estava lá. No final do corredor, parcialmente obscurecida pela sombra do bebedouro. Pequena, usando um vestido claro, estilo anos 50. Ela não olhava para ele. Ela olhava para o chão, perto da porta que dava para a escada do porão. Marcos sentiu o ar ficar rarefeito. O terror não era mais rastejante, era paralisante. A criança, Sarah Jane, não era uma assombração raivosa querendo machucá-lo. Ela era um eco, um registro quebrado repetindo seus últimos momentos, pedindo ajuda. O ele da frase ecoou na mente de Marcos. Ele me empurrou. Não foi um acidente. Ele caminhou lentamente em direção à porta do porão. Estava sempre trancada. Uma placa dizia: acesso restrito depósito. A escola moderna não usava mais o porão, exceto para armazenar móveis quebrados e arquivos mortos. A figura de Sarah Jane tremeluziu e apontou para a porta, o gesto fraco, mas insistente. Marcos pegou seu molho de chaves mestras. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu encontrar a chave correta. Ele inseriu a chave na fechadura antiga. A porta abriu com um gemido longo e doloroso de madeira seca. Uma lufada de ar frio e mofado
o atingiu. Ele ligou a lanterna de seu telefone. A escada de madeira descia para a escuridão total. Degrau por degrau, ele desceu, as teias de aranha roçando em seu rosto. O porão era vasto, cheio de carteiras empilhadas como esqueletos e caixas de arquivos cobertas de poeira. Sarah, o que você quer me mostrar? Ele sussurrou. Ele seguiu uma sensação, uma atração inexplicável para o canto mais distante do porão. Havia uma pilha de lonas velhas cobrindo algo. Ele puxou a lona. Não era um móvel. Era um baú de metal antigo, trancado com um cadeado enferrujado. Ao lado do baú, no chão de concreto empoeirado, havia algo brilhante. Um isqueiro zipo prateado com as iniciais AP gravadas nele. De repente, as peças se encaixaram de uma forma horrível. Marcos lembrou-se de outro nome que vira nos arquivos da biblioteca. Alguém que ele descartou como irrelevante. O zelador da época, Arthur Pendleton. Um homem que foi demitido algumas semanas após o incidente de Sarah por comportamento inadequado. A reviravolta não era que Sarah assombrava a escola por causa de sua morte acidental. Era que ela assombrava a escola porque seu assassino nunca foi pego. Nesse momento, Marcos ouviu um som atrás dele. Não um sussurro infantil, um passo pesado na escada de madeira. Você não devia mexer no que não é seu. Uma voz rouca e velha disse da escuridão no topo da escada. Marcos virou a lanterna para cima. Parado lá estava um homem muito velho, curvado, usando um boné de beisebol puído. Era o senhor, Abernathy, o jardineiro diurno da escola. Um velhinho simpático que todos os professores adoravam, que dava balas às crianças. Mas seus olhos, na luz da lanterna, não eram nada amigáveis. Eram frios e calculistas. Arthur Pendleton, gaguejou Marcos. O velho sorriu, e o sorriso não alcançou seus olhos. As pessoas esquecem os nomes. Eu mudei o meu, mas nunca saí daqui. Gosto de ficar de olho nas minhas coisas. O terror mudou de forma. O sobrenatural deu lugar ao humano monstruoso. Abernathy Pendleton desceu mais um degrau. Ele não estava ali para conversar. Marcos não era um lutador, mas o medo lhe deu força. Quando Abernathy avançou, Marcos jogou a lanterna em seu rosto e empurrou uma estante de arquivos com toda a força que tinha. A estante tombou, prendendo o velho por baixo de uma avalanche de papelada de décadas passadas. Marcos correu. Ele subiu as escadas de 2 em 2 degraus, bateu a porta do porão e a trancou. Ele correu pelo corredor leste, passando pelo armário 138, e só parou quando estava do lado de fora, na chuva fria da madrugada, ligando para a polícia. A polícia encontrou Arthur Pendleton preso, com o quadril quebrado, mas vivo. O baú continha evidências horríveis, não apenas dos crimes contra Sarah, mas possivelmente de outras crianças ao longo dos anos. A cidade de Harmony Creek foi abalada até os alicerces. O mal não era um fantasma, era o jardineiro simpático. Marcos Winter deixou o emprego no dia seguinte. Ele não conseguia mais suportar o cheiro de pinho e giz. Ele se mudou para outra cidade, tentou recomeçar, mas algo mudou nele. Ele não saiu ileso. Às vezes, quando está sozinho em seu novo apartamento, no silêncio da noite, ele ainda ouve. Ele sabe que Sarah Jane está em paz agora. Mas ele percebeu que quando você olha para o abismo por tempo suficiente, pedaços dele se agarram a você. Ele nunca mais passou perto de uma escola depois do anoitecer. E ele sempre verifica 2 vezes as fechaduras, não por medo de fantasmas, mas por medo dos segredos que os vivos guardam nos lugares escuros. Lugares guardam ecos. As paredes de uma escola, o chão de um corredor. Eles absorvem tudo. O riso das crianças, o cheiro de giz, o eco de um grito abafado há 70 anos. Marcos não foi assombrado por um fantasma. Ele foi escolhido pela memória do lugar.
Uma memória que sangrava e não podia cicatrizar sozinha. Afinal, toda porta trancada protege um segredo. E às vezes, o que está do outro lado não quer sair, quer que você entre.